prosseguindo na história de Israel, estamos estudando Israel na Idade Média e Moderna, e vamos agora ao item 3 do nosso material didático. Vamos falar sobre os rabinos, ok? Como vão se destacar os rabinos nesse período, quais as famílias mais importantes aí dos rabinos. Quem tiver com o livro está na página 14, ok? O comentário diz: segundo a tradição judaica, os principais rabinos eram os descendentes de Hilel. Hilel, eu botei aí a data para vocês, ele viveu do ano 110 a.C. até o ano 9 depois de Cristo. Então, os descendentes de Hilel, que eram, segundo essa tradição, descendentes do rei Davi, tendo, portanto, direito ao trono de Israel. Entre esses rabinos vai destacar-se a figura de Yehudá Hanassi, que viveu entre o ano 135 e 217 depois de Cristo, que organizará a Mishiná. Então, essa Mishiná que eu vou comentar com vocês agora, então ela é organizada por esse Yehudá, que é descendente de Hilel. E ele era chamado de príncipe, e ele era muito conceituado em Israel, porque além de ser um grande rabino, um grande ensinador, um grande conhecedor das Escrituras, ele também era descendente de Davi. Então isso fazia com que o povo o admirasse ainda mais. Olha, nós ainda temos os descendentes de Davi, ok? O pensamento era que o Messias viria da casa de Davi, né? Ok? Então nós ainda temos um descendente de Davi, é um homem que está ensinando o povo, é um sábio, havia muitos, ok? Mas então ele até como príncipe, ele é que sentava no trono, vamos assim dizer, na liderança do Sinédrio, ok? Então os rabinos nesse período, eles vão se desenvolver de uma maneira especial. E o ano 135, ou seja, é o ano da revolta de Bar Kokhba. Ocorreu a revolta de Bar Kokhba, a derrota, digo, de Bar Kokhba, né? A destruição da nação, e o rabino nasceu. Então diz a história que eles até, você nasceu no ano da destruição da nação, então começaram a vê-lo como alguém assim até profético, né? E nós veremos essa obra agora, que ele vai escrever a Mishiná, vamos dizer, como uma coletânea de todos os escritos antigos. Ele, por ser da família de Hilel, ele certamente tinha acesso a documentos, pergaminhos, ok, antigos. O seu pai está lá, digo, o seu tataravô Hilel, né, que nasceu lá em 110 a.C. Então, essa família vinha acumulando muito conhecimento. Okay? E ele pega agora, coloca todos esses escritos dos seus pais e também os escritos de outros, okay? E vai formar uma obra representando a tradição judaica. A tradição judaica. Infelizmente, também, antes até de ler sobre a Mishiná, vamos assim apontar também uma coisa um pouco ruim, porque os judeus hoje, eles olham para a Mishiná, que hoje se tornou o Talmud, né? Eles olham para essa obra como uma obra que possui a mesma autoridade da Bíblia deles, que é o nosso Antigo Testamento. Para eles não existe diferença entre a Tanakh e a Mishiná. Tanakh, para os judeus, é o Antigo Testamento. Okay? Então ele organizou uma obra importantíssima, era um descendente de Davi, era um homem muito sábio, vivendo num período que a cidade estava destruída, ela tinha outro nome, ela não se chamava Jerusalém, se chamava Hélia Capitolina, ok? A nação deixou de existir, era muito sofrimento. Então, o povo realmente encontrou nesse homem uma figura que trouxe um conforto para eles. Bom, ele vive num período também, os anos 200, já é um período que diminui um pouco a perseguição, porque a revolta já tinha cerca de 80 anos que ela tinha ocorrido. Então, eles começaram a mudaram imperadores, então eles diminuíram a perseguição. Bom, então o número 4, a Mishiná.
Segundo a tradição judaica, Deus entregou duas leis a Moisés: a Torá escrita e a Torá oral. A Torá escrita, claro, né? O que Deus entregou para Moisés e ele escreveu. A Torá oral foi transmitida de geração em geração por cerca de 1.700 anos, até ser transformada na Mishnah. Bom, por que 1.700 anos? 1.700 anos contando. Moisés, ele viveu próximo do ano 1400 antes de Cristo, entre 1400 e 1500, tá bom? E aqui ele está vivendo próximo do ano 1200, então se você, do ano 200 da era cristã. Então, se você for pegar os 1500 anos antes de Cristo, de Moisés, até os anos 200 depois de Cristo, cerca de 1.700 anos, tá bom? Então, eles dizem que foram 1.700 anos que os ensinos de Moisés, alguns ensinos de Moisés, foram transmitidos de pai para filho, ok? E então isso é semelhante à tradição da Igreja Católica. E o erro é parecido com a Igreja Católica, porque a Igreja Católica acredita também que a tradição tem a mesma autoridade da Bíblia. Ok? Que a tradição tem a mesma autoridade da Bíblia. Então, acaba que o erro para os católicos e para os judeus, nesse sentido, foi parecido. Como eu disse, você encontra escrito dos judeus hoje dizendo que não existe diferença entre a Mishnah e a Tanakh, a lei do Antigo Testamento. Assim como Deus falou através de Jeremias, por exemplo, de Daniel, ele falou também através de Judá Hanassi no mesmo nível, vamos assim dizer. Okay? É o que eles consideram hoje. Okay? Mas os homens desse período, eles não pensavam nisso. Os homens desse período, eles consideravam só os livros do Antigo Testamento, do nosso Antigo Testamento, né? O da Tanakh deles, só aqueles livros como inspirados. Não teve nenhum outro livro depois daquele. Mas aí, agora surgem essas tradições, que eles então vão considerar com a mesma autoridade. O comentário prossegue. Próximo ao ano 200 depois de Cristo, o rabino Yehudá Hanassi, né, que é chamado Judá o Príncipe, organizou em forma escrita a tradição oral israelita e chamou-a Mishnah, que significa estudo por repetição. No século IV, foram elaborados diversos comentários na Mishnah e que foram chamados Guemará. A Mishnah e a Guemará formarão Talmud. Então veja, o que é a Mishnah? Foram as anotações que esse rabino Yehudá Hanassi, Judá o Príncipe, as anotações que ele fez. Certamente por ser da família tradicional de rabinos, ok, de cerca de 200 anos ou mais, ele tinha acesso a pergaminhos que eram, vamos dizer, relíquias da sua família. Então ele fez essas anotações. Depois dele, foram acrescentando outras anotações. Tá bom? E essas anotações vão ser chamadas de Guemará e depois elas vão formar uma obra gigantesca que os judeus têm hoje, que é chamado Talmud. Nós veremos aí diversos homens que eles escreveram, foram importantes e entraram, né, com seus comentários para o Talmud. O comentário prossegue. A Guemará, elaborada na região da Galileia, formou mais tarde o Talmud conhecido como Talmud de Jerusalém. Alguns chamam de Talmud palestinense, pois os romanos chamaram de Palestina a região de Canaã. A Guemará, elaborada na Babilônia, formou mais tarde o Talmud conhecido como Talmud babilônio. O Talmud babilônio tem 4 vezes o tamanho do Talmud de Jerusalém. Bom, então, a partir dessa Mishnah,
eles vão desenvolver duas Gemara, ou seja, 2 livros. Mishnah é uma obra, um livro, vamos chamar assim. Ok? Então, esse livro desse Judá Hanassi, ele ficou sendo usado nessa grande comunidade de Canaã, da Galileia e de Jerusalém depois, ok? Ele vai ser desenvolvido pelos sábios, pelos rabinos desse local. E lá na Babilônia, que tinha uma grande comunidade também, lá eles vão acrescentando comentários deles. Okay? Então, no final, você tem hoje o Talmud babilônio e o Talmud de Jerusalém. Okay? Ambos feitos a partir dessa Mishnah que Judá Hanassi desenvolveu. Então, ele foi muito importante para a comunidade. Como eu disse, até o fato dele nascer no ano da destruição da nação, que nós vimos que os judeus passaram a contar, né? Tantos anos depois da destruição da nação aconteceu isso, ok? E ele nasceu no ano da destruição de Jerusalém, no ano da destruição da nação. O comentário prossegue. Na comunidade da Galileia, foi desenvolvido, além do Talmud de Jerusalém, o calendário sagrado pelos sábios chamados Yohanan, Akiva e Yehudá Hanassi. Uma pausa aqui para explicar a vocês, né? Esse calendário significa uma cronologia, como vocês veem que o calendário judeu hoje ele é diferente do nosso, ele é um calendário lunar, né? Então eles fizeram uma cronologia da história dos judeus, ok? A Babilônia acabou por tornar-se um centro mais importante da cultura e do estudo da lei judaica. O Talmud babilônio até hoje é mais utilizado do que o Talmud de Jerusalém. Eu coloco aí então o historiador judeu Joff, que diz: privados do templo, os rabinos transcreveram o Talmud, que se tornou uma constituição portável para os judeus no exílio. O Talmud estimulou o debate e o estudo e permanece como um repositório único do folclore, da ética, das leis, da história e da literatura judaica. Gradualmente, a Babilônia substituiu a Galileia como epicentro cultural e religioso dos judeus. Ok? Vamos dizer, nesse período já não tinha mais aquele paganismo todo da Babilônia, né? Como cidade ela havia mudado muito porque havia sido conquistada por outros povos. Ok? Então os judeus viviam bem na Babilônia, não estavam lá como escravos, estavam como cidadãos e cidadãos até respeitados, diz a história, porque teve muitas conversões ao judaísmo nesse período. Esse mesmo historiador judeu, Joff, ele também diz: o Talmud pode ser definido em 2 sentidos. Mais estritamente, refere-se a 2 livros específicos, cada qual chamado de Talmud. O Talmud mais conciso e antigo de Jerusalém ou da Palestina, escrito em torno de 400 depois de Cristo. E o Talmud da Babilônia, muito maior e mais detalhado, datado de 500 depois de Cristo. Literalmente, Talmud significa aprendizado. No entanto, é muito mais que isso. Para muitos, o Talmud representa a constituição religiosa e civil do povo judeu. Uma constituição portável que os ajudou a sobreviver por quase 2 milênios na diáspora. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Vocês viram que eu falei para vocês que a Bíblia é que foi fundamental, porque o Talmud surge para tentar entender a Bíblia, né? Mas o que o historiador diz que o Talmud foi importante. Sem sombra de dúvida, ele foi importante. Mas vamos lembrar que ele foi desenvolvido por causa da Bíblia. Prossegue. Outros o consideram a compilação e o repositório de todo o conhecimento tradicional judaico, no sentido mais amplo,
Talmud representa um processo ao longo de séculos, uma forma de vida para seus estudiosos e um guia para todos os judeus observantes, né? Olha que interessante essa descrição que ele faz do Talmud. Então, como obra, eu vou dizer assim, o Talmud é uma obra espetacular. Nós temos que olhar para o que os judeus desenvolveram, toda essa explicação de séculos, e essa explicação dos rabinos prossegue na história, né? Não vai parar aqui no ano 500, ele vai continuar crescendo, tá bom? Então, eles, além de terem recebido de Deus essa lei maravilhosa, eles criaram interpretações, às vezes tem algumas partes que não são boas, né? Mas desenvolveram uma grande obra, falando em termos de obra, ok? Desenvolveram uma grande obra sobre a sua lei, sobre a sua religião. O mesmo historiador judeu bom, prosseguindo, o mesmo historiador judeu, ele nos diz o seguinte: no sentido mais amplo, Talmud representa um processo ao longo de séculos, uma forma de vida para seus estudiosos e um guia para todos os judeus observantes. Ele engloba as leis, debates étnicos, dizeres dos sábios, história e filosofia, perguntas e respostas, comentários sobre significados ocultos na Bíblia e até mesmo lendas populares e aforismo. Ou seja, é um estudo de toda a cultura judaica. É um estudo de toda a cultura judaica. O Talmud era a interpretação das escrituras judaicas, detalhando questões que não estavam explícitas no texto. Esse mesmo historiador judeu diz: o fundamento de todas as decisões legais judaicas são as 613 mitzvot, ou mandamentos, descrita nos livros Deuteronômio e Levítico da Bíblia. Elas adquirem um significado adicional quando aliadas à lei oral. Portanto, por exemplo, quando a Torá diz simplesmente não cozerás o bezerro no leite de sua própria mãe, a lei oral acrescenta a este mandamento toda uma norma determinando como e por que não se deve cozinhar carne e derivados do leite juntos. Eu achei interessante esse comentário que esse historiador fez, né? Porque nas escrituras nós temos uma série de recomendações que hoje são constatadas como saudáveis, boas para a saúde do homem, tá ok? Então aqui eles dizem que a Bíblia ela estabelece uma lei e eles vão explicar por quê, tá bom? Como hoje existe explicação científica de, por exemplo, por que a circuncisão deve ser feita no 8º dia. A ciência diz que é o melhor período do ciclo de vida do homem para ocorrer esse tipo de cicatrização, para ocorrer a cirurgia e a cicatrização. E, por exemplo, eu trabalhei no Instituto Nacional do Câncer e eu via os médicos falando que o câncer de pênis ele acontece em muitos casos por falta de higiene do homem. E a circuncisão ela é fundamental para facilitar a higiene. Então, os pontos que a Bíblia nos coloca como que um resumo, uma lei, você durante a história você vai vendo explicações dos rabinos e hoje nós vemos comprovações científicas, né? Um ponto bem interessante. E conclui: se as escrituras proíbem o trabalho no sábado, o Talmud vai detalhar o que é trabalho. Essa é a explicação deles sobre o que é o Talmud, ok?